andado a nossa fé cristã, a nossa experiência com o Cristo? O que nós permitimos que nesse tempo quaresmal acontecesse na nossa vida e gerasse a mudança, a transformação, aquilo que nós precisaríamos e precisamos experimentar para fazer a caminhada pascal. E fazendo essa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, e fazer essa passagem da vida velha para a vida nova. Eu quero perguntar a você: tudo continua da mesma coisa? Ou eu e você demos oportunidade para que realmente Deus fizesse a obra nova que Ele estava querendo fazer e ainda quer realizar na nossa vida nesse tempo favorável até a celebração da Páscoa? Eis o tempo favorável, eis o tempo da salvação. Nós começamos na celebração das cinzas escutando: lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. Ou a outra frase que foi proclamada na imposição das cinzas: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós tivemos todo esse tempo, nós demos oportunidade para que Deus mudasse a nossa vida, nós demos oportunidade para que Deus entrasse na nossa história e mudasse o nosso caminhar, a nossa mentalidade, o nosso coração, o nosso comportamento moral, ético, a nossa vivência como povo de Deus, a nossa caminhada familiar. Nós permitimos que a graça de Deus entrasse na nossa família, dentro da nossa casa e mudasse, transformasse, gerasse o novo, que é o projeto de Deus para a nossa casa. Nós permitimos que o Senhor realizasse em nós essa obra, porque é muito bonito nós ouvirmos um texto como esse, da primeira leitura, aonde esses três jovens, que deixaram a graça de Deus entrar no coração deles, e essa experiência que eles fizeram com Deus, fez toda a diferença na vida deles, fez toda a diferença na história deles. Eles realmente fizeram uma experiência transformadora com Deus, onde Deus entrou e avivou a fé deles, fortaleceu essa fé, porque eles foram provados, testados na fé. O rei constrói uma estátua de um ídolo, uma estátua de ouro, e ele baixa um decreto onde todos os seus súditos deveriam se prostrar em adoração diante daquela imagem, porque se não o fizesse, eles estariam correndo risco de perderem a própria vida, porque o decreto dizia que quem não adorasse a estátua que o rei mandou erigir, mandou construir, seria condenado à morte. Veja a fé desses jovens. Tenta adentrar nessa história, nessa palavra que a liturgia coloca diante de nós. Seria muito simples, eles poderiam fingir que estavam adorando aquela estátua e depois, no fundo do coração, não adorarem e se safarem da pena de morte. Mas veja a fé desses jovens, que não abre precedente nem para imitarem, fingirem um ato de idolatria. Mas a fé deles está tão fundamentada no Senhor, e com certeza pela experiência
que eles fizeram com o Senhor, que lá no versículo 16, eles dizem ao rei, quando o rei os interpela, e o rei diz que se eles não adorassem aquele ídolo, eles iriam morrer, Sidraque, Misaque e Abdênago responderam ao rei Nabucodonosor: não há necessidade de te respondermos sobre isso. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, Ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Veja bem que fé. E isso precisa questionar o nosso coração, porque às vezes nós só continuamos caminhando na fé, ou continuamos caminhando com Deus, ou continuamos caminhando na igreja, se Deus faz aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas veja a fé desses jovens, mesmo que Deus não nos livre da fornalha, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos trair o nosso Deus. Nós sabemos que Ele é capaz, como nós que estamos nessa missa, sabemos que Deus é capaz de curar o câncer, sabemos que Deus é capaz de curar as doenças incuráveis, de libertar, de operar maravilhas, de realizar prodígios. Mas a nossa fé não está no prodígio, não está no milagre. A nossa fé precisa estar em Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua fé precisa estar em Deus. Diga para a pessoa que está do outro lado: a sua fé precisa estar em Deus. Veja, a fé de Misaque, Sidraque e Abdênago não estava no livramento que Deus poderia dar a eles lá na fornalha de fogo, mas estava em Deus. Mas se o nosso Deus não nos libertar, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandastes fazer. Diga forte: eu quero uma fé assim. Eu quero uma fé forte dessa maneira, uma fé firme, uma fé fundamentada, edificada na experiência com Deus, e não no que Ele pode me dar. A minha fé está em Deus. Os benefícios de Deus são consequência e não essencial. O essencial é firmar o meu coração em Deus. Porque, Senhor, se vier as tempestades, Senhor, se vierem os terremotos, se vierem as catástrofes, as dificuldades, a minha fé fundamentada em Ti, Senhor, me permitirá continuar contigo todos os dias, até o último dia da minha vida. Em cada dia eu caminharei contigo. Diga para esse irmão que está do seu lado: se você caminhar com o Senhor e colocar sua fé nele e não no que Ele faz, você vai atravessar tempestades, terremotos, catástrofes, dificuldades, e se manterá fiel até o fim. Diga para o seu irmão: coloque a sua fé no Senhor. Dá uma sacudida nele aí. É o tempo favorável de colocar a fé no Senhor.
Veja o que diz o salmista no Salmo 125. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, não vacila, está firme para sempre. Glória a Deus, aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, não vacila, está firme para sempre. Os montes rodeiam Jerusalém, assim o Senhor está em redor do seu povo, desde agora e para sempre. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam, não se abatem, não se entregam na hora da dificuldade, continuam firmes no Senhor, continuam com Ele. Se o milagre não vier naquele tempo que eu quero que o milagre aconteça, continua firme no Senhor, diante das tempestades, das más notícias, das dificuldades, dos problemas familiares. Aquele que confia no Senhor não se abala, não vacila, está firme para sempre. Pergunta para esse seu irmão: você quer ficar firme para sempre? Para sempre é para sempre, como diz o nosso Monsenhor Jonas. Você quer ficar firme para sempre? Dá um sorriso para ele e diga: então confia no Senhor. Toma a decisão de confiar no Senhor hoje, porque aquele que confia não vacila, mas confia no Senhor e não no que o Senhor pode dar. Diga para ele: confia no Senhor e não no que Ele pode te dar. O que Ele pode te dar vai ser consequência. Veja o que Jesus vai dizer no Evangelho: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será dado por acréscimo. Os benefícios de Deus são acréscimo, não é o essencial. O essencial é colocar a nossa fé no Senhor. E aí eu vou ter a garantia de não precisar ir atrás de bruxo para resolver a minha situação, ir atrás daquele que diz que está fazendo milagre por aí, ir atrás de coisas e de falsas doutrinas que não condizem com a doutrina cristã. E aí eu não vou abandonar o Senhor, eu vou ficar com Ele, se precisar subir na cruz de Cristo, como São Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, já não sou eu quem vivo, eu estou preso à cruz de Cristo, é Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, porque essa vida na carne, ela já não serve para mais nada, porque eu estou com Ele, eu confio nele, e eu nada temo. Se você for no profeta Isaías, no capítulo 30, ou melhor, 40, versículo 29, o profeta Isaías vai dizer assim: é Ele que dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido, até os jovens se afadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Veja o que vai dizer o profeta: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águia, correm e não se afadigam, andam e nunca se cansam. Veja que promessa espetacular. Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, caminham e não se cansam. Se você está cansado no seu caminho de cristão, isso é sinônimo de que você não está colocando a sua confiança no Senhor. Se você está enfadado de ir na igreja, não quer mais ir para a pastoral, não quer mais servir na igreja, a missa é um negócio que parece que nunca acaba. Ficar escutando, lendo a palavra, eu já estou cheio. Isso é sinônimo de que nós não estamos esperando no Senhor. Nós deixamos de esperar nele.
Claro, nós vamos passar por um tempo de sequidão, de aridez salutar. É salutar para a nossa vida. É saudável passar por esse tempo de aridez, porque a gente vai sempre valorizar os momentos de consolação. Nós não vamos deixar passar despercebido.